Boa tarde, rapaziada. Não sei por que eu bati palma, mas boa tarde. É isso aí. Mais uma vez, professor Felipe, vulgarmente conhecido como Fio, trazendo aquele compilado de assuntos importantes dentro dos assuntos mais atuais que a gente tem. Aí você vai ficar me perguntando assim, poxa, professor, esses assuntos aí a gente não está muito acostumado a ver no jornal, não, né? Primeira dica, assista jornal, leia jornais, é importante pra caraca. Se você passar a ter um pouquinho mais desse hábito, você vai perceber que esses assuntos eles estão em discussão. Não assista só aqueles jornais de mundo cão, não, né, rapaziada? Vamos assistir jornais que tenham conteúdo político, conteúdo econômico, para enriquecer o nosso conhecimento e aumentar as nossas capacidades argumentativas, beleza? Hoje a gente fala sobre USMCA, né? Só da gente começar para explicando, US, United States, né? Estados Unidos, para os íntimos. M de México e CA de Canadá, ok? Esse vai ser um acordo econômico mais recente entre esses três países, que vai ter diversas consequências para vários outros países do mundo, assim como o Brasil. Nessa aula de hoje, a gente explica um pouquinho sobre esse assunto, a gente faz uma voltinha no tempo para relembrar alguns antecedentes desse processo que a gente está passando hoje e, mais do que nunca, a gente treina um pouquinho através de exercícios, beleza? Nesse próximo slide aqui, a gente explica exatamente o que é a USMCA, né? Vai ser basicamente um possível substituto do NAFTA, né? Nós temos esse antigo tratado de comércio nos Estados Unidos, que vai ser o NAFTA. E o que é o NAFTA? NAFTA vai ser o Tratado de Livre Comércio na América do Norte, né, estabelecido aí em 1992 para firmar contratos comerciais entre esses três países. Nesse próximo slide aqui, a gente tem explicando um pouco sobre o que o NAFTA significa, né? A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o NAFTA é isso. Ele vai abolir barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias? Primeiro ponto, a gente está falando sobre circulação e mercado, né? Pô, esse slide ficou bonito, meu Deus do céu, eu estava inspirado na hora de fazer esse slide. A gente está falando sobre barreiras alfandegárias. O que são barreiras alfandegárias? Quando a gente teve aquela aula sobre principais blocos econômicos do mundo, principais tratados, e aí a gente chegou nos blocos que afetam a América do Sul, a gente falou sobre barreiras alfandegárias. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é alfândega? A alfândega vai ser aquela instituição responsável, tanto juridicamente quanto fisicamente, pela entrada e saída de produtos num país, né? Como assim juridicamente quanto fisicamente, professor? Quando a gente pensa na parte jurídica da situação, nós vamos entender que nós temos vários conjuntos de leis, de regras que vão dizer para a gente como entra e como sai os produtos num país, né? Esse conjunto de regras vai ser gerenciado através da alfândega de um país. Então, nisso, ela tem a responsabilidade jurídica, porque ela aplica essas leis à entrada e saída de produtos num país, com participação do Exército, com participação da Polícia Federal, com participação conjunta de entidades privadas nos aeroportos, né? Tem aquela série muito famosa agora, acho que é da Discovery, do Nat Geo, que é o Aeroportos, né? Que mostra basicamente como funciona o trabalho de uma barreira alfandegária física, né? E aí a parte jurídica vai ser a parte de leis que vai dizer como podem sair e como podem entrar os produtos num país. A parte física vão ser as barreiras físicas mesmo, né? Existem vários lugares no Brasil onde são estratégicos para a entrada e saída de pessoas, como aeroportos, como grandes rodoviárias, como as barreiras físicas de fronteira entre países, e lá a gente vai ter a ação física da questão alfandegária. Exemplo muito simples para você, a fronteira do Brasil com o Paraguai, na Ponte da Amizade,
né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de estar por ali, mas na Ponte da Amizade nós temos uma barreira física da alfândega brasileira, onde você vai ter fiscalização e processos para investigação de entrada e saída de coisas ilegais, né? Funciona às vezes? Na maior parte do tempo funciona. Dá errado às vezes deixam passar. E aí a gente não vai entrar em outras discussões que a gente sabe que existe aí nesse meio, mas não são interessantes para o momento. Então, barreiras alfandegárias vão ser isso, vão ser esses recursos que vão permitir a entrada e saída de produtos num país. O NAFTA, ele vai acabar com essas barreiras entre esses 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Então, agora vai ser livre a circulação de bens e de comércio nas suas fronteiras. Ou seja, produtos para entrar e sair dos Estados Unidos, se forem em direção ao México ou em direção ao Canadá, não pagam impostos e não passam por qualquer tipo de restrição nas alfândegas, né? Só restrição de segurança, que a gente sabe que também não vai virar bagunça. Mas, aquela fiscalização básica para saber que não está passando armas por ali, para saber que não está passando drogas, para saber que não está passando produtos de origem ilegal ou de comércio restrito. Isso aí é simples, isso aí dá para a gente entender tranquilamente que uma barreira vai fazer. Só que a questão de criar empecilhos econômicos para que esses produtos não circulem, isso aí já fica em segundo plano, isso aí não vai acontecer. E aqui a gente tem um grande paradoxo dessa situação, a gente tem a grande contradição nesse meio aqui. Quando a gente vê esse Tratado de Livre Comércio de 92, o dinheiro do México nos Estados Unidos é bem-vindo. Os serviços do México nos Estados Unidos é bem-vindo. A presença de empresas estadunidenses no México são bem-vindas, mas a presença de pessoas mexicanas nos Estados Unidos, aí não pode. Aí não pode porque, segundo ele, está roubando empregos, segundo ele, está tirando vagas das crianças nas escolas, segundo eles, meu Deus do céu, chegaram os latinos e vão roubar todos os nossos empregos. Só fazendo um adendo aqui e aproveitando que esse é um assunto sempre discutido dentro das atualidades, quando a gente fala sobre questões de imigração nos Estados Unidos e relaciona essa questão de entrada de imigrantes à diminuição nos empregos, a gente está cometendo uma falácia, a gente está cometendo uma argumentação que não é verdadeira, porque, na verdade, a entrada de imigrantes mexicanos legais, a gente não está nem falando da ilegalidade, mas a entrada geral de mexicanos nos Estados Unidos vai fazer com que, na verdade, a qualidade dos empregos servidos aos cidadãos estadunidenses, né, os próprios habitantes dos Estados Unidos, seja melhorado. Por quê? Normalmente o que acontece, né, o que as tendências econômicas mostram para a gente é que os mexicanos, os imigrantes, tomando conta das vagas de menor remuneração, ele vai empurrar, né, ele vai colocar os nativos americanos, né, o estadunidense médio, trabalhador, vai empurrar esse cara para vagas de melhores remunerações. Então, o que acontece não é uma perda de empregos, mas, na verdade, uma realocação de trabalhadores de vagas que ganham menos para vagas que ganham mais. Segundo ponto, como que os mexicanos podem estar roubando empregos se normalmente esses caras que buscam essa vida lá têm uma qualificação profissional menor do que o cara que está nos Estados Unidos? É como se você tivesse feito mestrado, doutorado e perdesse a sua graduação para uma criança de 5 anos, em questão de preparo técnico. Isso é impossível de acontecer, né, gente? Pelo menos dentro das vagas formais isso é impossível. Então, fica aqui a grande contradição relacionada à questão do NAFTA, né? Você vai ter a liberação dos serviços, a liberação dos capitais, a liberação do dinheiro, mas as pessoas continuam paradas na fronteira, né? Beleza, então. No nosso próximo slide, a gente fala sobre um outro aspecto
muito importante do NAFTA. Primeira coisa, a gente está entendendo o acordo anterior que foi encerrado, né? Para a gente poder entender por que o acordo atual está valendo. Outro aspecto muito importante do NAFTA vai ser a diminuição da dificuldade de implantar empresas multinacionais em cada um desses países, né? Por exemplo, esse acordo comercial foi feito em 92, ele vai permitir com que com que empresas multinacionais dos Estados Unidos tenham uma enorme facilidade para investir em empresas mexicanas, ou melhor, investir no México como país. Isso não é uma coisa comum. Por quê? Porque tradicionalmente essas três economias elas têm um caráter protecionista muito grande. Lembrando, de história e de geografia, o que é protecionismo? É quando o governo cria políticas econômicas para gerar segurança para a sua própria economia, para estabilizar o seu próprio mercado, para fazer com que, dentro das questões econômicas, ele sempre saia vencendo. Quer ver um exemplo? Os Estados Unidos têm uma política protecionista que vai estar relacionada, por exemplo, com a questão de entrada e saída de produtos de origem alimentícia, né? Vários países eles têm que cumprir certos tipos de regras sanitárias para que possam ser comprados e vendidos seus produtos nos Estados Unidos. Parece que é uma coisa de maneira até para resguardar a segurança dos seus habitantes, né, dos Estados Unidos. Por exemplo, com essa crise aí do coronavírus, a rapaziada suscitou, né, levantou suspeitas de que alimentos pudessem estar causando essa doença, né? E aí, todos os tipos de restrição alimentar foram levantadas como positivas. Falaram, não, os Estados Unidos está certo de não comprar carne da China, de não fazer acordos comerciais para comprar a soja europeia, de não fazer nada disso. Por quê? Porque isso vai proteger a sua própria população e fazer com que a gente não tenha um contato, né? Isso aí acabou sendo elogiado, mas na verdade, qual é a função principal dessas barreiras que eles chamam de barreiras sanitárias? É fazer com que a indústria nacional tenha capacidade, tenha qualidade produtiva e de competição maior do que a de outros países, né? Então, por exemplo, já que nós criamos essas barreiras sanitárias para a entrada da carne brasileira, né? Claro que não existe essa barreira. Já que a gente criou a barreira para impedir a entrada da carne brasileira, nós vamos acabar influenciando para que se consuma mais a carne feita nos próprios Estados Unidos, o que vai fortalecer a pecuária de corte naquele país, ou seja, vai proteger, de alguma forma, a economia pecuarista dos Estados Unidos. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Não é isso que acontece na realidade, mas isso é um exemplo muito claro de política protecionista, de poder dizer que nós vamos, de várias maneiras políticas, econômicas, proteger a nossa economia e fazer com que pessoas, que empresas sejam beneficiadas dentro desse contexto novo. E aí, esses países eles vão ser protecionistas. Só que a partir do NAFTA, eles vão assumir a possibilidade de abrir um pouco mais as suas economias, né? Então, com essa abertura, a gente tem uma leve reduzida no protecionismo desses três países. Guarde essa informação. Uma leve reduzida no protecionismo entre esses três países. E aí, com essa leve redução desse protecionismo,
nós vamos ter a entrada de empresas mexicanas nos Estados Unidos, estadunidenses no Canadá, canadenses no México e por aí vai, né? Essa troca de empresas aí. O caso mais famoso vai ser o das empresas maquiladoras. O que são empresas maquiladoras? São empresas dos Estados Unidos que mandam seus produtos para serem construídos no México, né? É muito, muito famoso o caso de empresas do ramo da música terem essa postura, né? Uma das mais clássicas da gente ver, por exemplo, é a Fender. Talvez você seja músico e esteja ligado nessa ideia. Fender é aquela marca de baixos, guitarras, vários instrumentos musicais. A Fender é uma empresa estadunidense, só que ela, durante um período ali no início dos anos 90, se eu não estou enganado, ela começou a fabricar seus produtos no México. Então criou-se até uma mística por trás disso, dos produtos da Fender USA e os produtos da Fender México. Normalmente a Fender, os produtos Fender fabricados nos Estados Unidos, eles vão ter um valor bem maior e vão ter uma representatividade maior dentro desse comércio. E aí, outro caso que vai estar dentro dessa ideia do NAFTA vai ser a presença desses 3 países nas licitações de governo. O que são licitações de governo? Licitações de governo são aquelas propostas de prestação de serviço de uma empresa privada para o governo. Exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a licitação dos transportes, onde algumas empresas do setor de transporte elas mostram uma proposta ao governo de servir, de promover um certo tipo de serviço, né? E essa promoção de serviço, como é que funciona diante do governo? A empresa que oferece o menor valor, com a melhor qualidade possível, ganha licitação, né? Isso também acontece lá nos Estados Unidos, através das licitações desses processos aí do NAFTA. E aí, nesse acordo, foi permitido que a gente tivesse a participação dos 3 países nas licitações governamentais dos 3 países, ou seja, empresas do México podem entrar em licitações de empresas dos Estados Unidos. Empresas dos Estados Unidos podem entrar em licitações do Canadá e por aí vai. E aí rola essa maior troca e essa maior integração entre essas economias. Para você que está chegando agora, a gente está falando sobre acordos comerciais dos Estados Unidos, né? Falando sobre USMCA, que é um tipo de acordo que vai criar uma nova possibilidade. E aí, nesse nosso próximo slide, a gente está falando sobre alguns dos acordos que foram feitos durante esse período. A gente está só explicando um pouco aqui a questão do NAFTA, né, que é o acordo anterior ao USMCA, que é o acordo econômico aí que entrou em vigência no começo do ano, né, que é uma das paradas mais atuais que a gente tem, que vai estar muito relacionada à nova política de Donald Trump, que vai estar muito relacionada a essa nova postura conservadora que os mercados internacionais vão ter e se mostra como uma possibilidade econômica nesses últimos anos. E aí a gente só voltou um pouquinho no tempo para explicar o que veio antes, que era o NAFTA, né? E falamos sobre algumas características do NAFTA e agora a gente chega numa parte muito importante. O NAFTA, esse acordo de livre comércio da América do Norte, ele foi bom ou ele foi ruim, né? Algumas pessoas vão dizer que ele foi bom. Por quê? Porque o NAFTA ele diminuiu preços de produtos, né? Como as barreiras alfandegárias que eu estava falando, aquelas que permitem a entrada e saída de produtos num país, elas foram quebradas, né? A gente vai ter uma diminuição, considerável no preço dos produtos, graças a diminuição das cargas tributárias de impostos
sobre importação. Então, aqueles produtos importados eles vão ficar mais baratos. Onde que isso é positivo? Por exemplo, o México. O México não tem uma tradição em indústria farmacêutica muito grande. Não tem uma tradição em indústria de tecnologia muito grande. Então, ele fica muito dependente da compra de outras tecnologias dos Estados Unidos. E aí, esses produtos que são comprados agora pelo México vão ter um preço mais baixo. Vai comprar iPhone, vai comprar iPad, vai comprar maquinário de alta tecnologia, pagando menos impostos e, por consequência, nós vamos ter uma redução, um achatamento no preço desses produtos importados, o que é visto como positivo. Eu também concordo. Quem não gosta de comprar um iPad baratinho, né? Eu tenho 2 iPads que eu comprei bem baratinho, mas não posso contar o segredo. E aí a gente também vai ter uma criação de empregos a partir do NAFTA. Presta atenção nisso aqui. Com a chegada de diferentes indústrias e com a possibilidade de indústrias se instalarem em qualquer país desses países que estão dentro do acordo, né? A gente tem a possibilidade de indústrias americanas se instalarem em outros países e nesses outros países, como o México e o Canadá, criarem novos empregos. E essa nova criação de empregos vai ser muito positiva para esses países que recebem esses empregos, segundo quem defende a ideia de que o NAFTA é bom, né? Tem gente que defende a ideia de que o NAFTA seja ruim, né? Para quem defende a ideia de que é bom, essa criação de empregos foi mais do que positiva. Foi uma criação de empregos que mudou completamente economias desses 2 outros países, como México e Canadá, né? Em contrapartida, como essas fábricas, esses empregos de menor qualidade técnica, né, de menor uso de tecnologias, foram transferidos para esses outros países, né, principalmente para o México, as fábricas nos Estados Unidos elas tiveram que ter um salto de modernização, né? Elas tiveram que modificar as suas estruturas de produção, né? Saem as indústrias mais simples, vão para o México, entram indústrias altamente tecnológicas, altamente modernas. Exemplo disso vai ser a criação do Sunbelt. O que é o Sunbelt? Sunbelt é aquela área do sul dos Estados Unidos ali, que a gente conhece muito bem, representado por estados como Texas, Flórida, né? O sul da Califórnia, que é muito famoso, né? E no Sunbelt, nós vamos ter nos Estados Unidos, nessa região, a concentração das indústrias de mais alta tecnologia, ouso dizer, de mais alta tecnologia do mundo até, né? E em que áreas da tecnologia essas indústrias dessa região se destacam? Primeira, tecnologia aeroespacial. Você que assistiu o desenho do Pica-Pau, aquele Pica-Pau doido, né? Que morava nos pântanos ali do sul dos Estados Unidos, sempre falava sobre Cabo Canaveral, sobre áreas da Flórida, onde tinham testes aeroespaciais, né? Onde a gente tinha lançamento de foguetes e tinha aquele jacaré que morava no pântano, né? Ali ele não estava falando de sacanagem, não. Ali naquela região da Flórida nós temos vários centros de pesquisa, principalmente de uma empresa muito famosa. Não sei se você ouviu falar da NASA, né? Pois é, nós temos centros de lançamento de pesquisas naquela região. Mais do que isso, no sul dos Estados Unidos a gente tem a atuação de uma empresa muito famosa, SpaceX, né? Essa empresa do ramo de tecnologia aeroespacial, ela é privada e isso é incrível, porque naturalmente os setores aeroespaciais eles vão ser dominados pela iniciativa pública desde o período da Guerra Fria. Lembra lá, corrida espacial, União Soviética vai e manda a cachorrinha Laika para o espaço, depois manda o Yuri Gagarin.
Aí ele fala que a Terra é azul e que não viu Deus e que é redonda. Alô, terraplanista, aquele abraço, né? Fala tudo isso aí e depois Estados Unidos não quer ficar para trás, manda o homem à Lua. E sim, o homem foi à Lua, né? Das últimas vezes que eu estive nos Estados Unidos, eu tive essa certeza, né? De que o homem realmente foi à Lua. E aí, o que mais a gente pode falar? E aí, no sul dos Estados Unidos, a gente vai ter a concentração dessas empresas, né? Principalmente a partir da assinatura do NAFTA, nos anos 90, Sunbelt. Guarda esse termo aí, é interessante. E mais do que isso, a gente também tem a presença de empresas de tecnologia da informação. O que é tecnologia da informação, professor? Tecnologia da informação vai ser aquele setor da economia que vai estar responsável por criar redes de tecnologia e serviços. A gente vê a maior expressão dessas empresas através das redes sociais, né? E as sedes das grandes redes sociais e das gigantes da internet estão exatamente no sul dos Estados Unidos. Todo esse processo que eu falei aqui, que parece informação pra caramba, ele foi fortalecido através disso, da criação do NAFTA, né? Foi um lado positivo. E aí, mais uma informação positiva foi que o PIB de todos esses países envolvidos cresceu 0,5% ao ano dentro dessa perspectiva. E isso foi muito bom. Parece um crescimento pequeno. Sim, parece um crescimento pequeno, mas não foi. Isso ao ano. Pensa no seguinte, a gente está em 90, a partir da criação, a gente teve criação em 92. Então, o processo de a cada 2 anos a economia do país cresceu 1%. Maneiro, legal, né? E aí, esse crescimento ele vai influenciar em tudo, né? O crescimento do PIB num país vai influenciar em tudo, nas questões sociais, nas questões educacionais, na questão da geração de empregos, tudo vai funcionar melhor, pelo menos dentro dessa perspectiva econômica capitalista, tudo vai funcionar melhor através do crescimento do produto interno bruto do país. Tudo vai funcionar melhor através do crescimento dessa riqueza gerada nesse país. Né? Em contrapartida, o NAFTA é bom ou ruim? A gente falou os motivos que podem ser apontados por ele ser bom. Agora a gente fala sobre outro lado da questão. Por que o NAFTA pode ser considerado ruim? Né? Em contrapartida, a gente tem várias vagas de emprego sendo encerradas nos Estados Unidos. Todos aqueles empregos de baixa tecnologia, de baixa preparação técnica, vão ser encerrados nos Estados Unidos por um motivo simples. Essas empresas de menores tecnologias vão migrar para o México, né? Então, é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele cria novos empregos, ele faz alguns empregos serem destruídos, né? E mais do que isso, os empregos criados nessa nova perspectiva lá no México, né, nas indústrias maquiladoras, que vão ser indústrias vinculadas a empresas norte-americanas, estadunidenses, para a montagem de alguns produtos, essas empresas elas não vão gerar condições de emprego maneiras. Hoje de manhã a gente estava falando sobre terciarização, sobre questões econômicas relacionadas a esse novo campo da economia que tem sido criado, que é a uberização, né? E a principal lógica desses empregos é servir vagas de emprego precárias, vagas de emprego sem garantias, vagas de emprego com altas jornadas de trabalho, com baixos salários, com mais condições no espaço de emprego. Tudo isso está relacionado à precariedade do trabalho. E essas indústrias que são criadas no México durante esse período vão fazer exatamente isso. Vão criar empresas que não dão boas condições de trabalho, não dão salários altos, não têm espaços de emprego legais de se trabalhar,
Pô, alguém tá falando, que isso, professor? Espaço de emprego legal? Tá, pô, quer que tenha escorrega, fliperama no emprego? Não, né, gente? Claro que não. Mas você tem que ter as condições mínimas de trabalho dentro do espaço onde você está, né? Então a gente vai ter... isso não vai ser criado através dessas indústrias. Essas indústrias, esses novos empregos criados no México, pagam mal, tratam mal os seus funcionários na questão das condições de emprego, não têm direitos fortalecidos e vão mais prejudicar do que colaborar a situação do emprego no México. E aí, nesse nosso próximo slide aqui, a gente dá uma avançada e né, a gente voltou no tempo. Agora a gente dá uma avançada para falar sobre esse acordo, né? Esse acordo, o USMCA, vai ser o acordo comercial onde nós vamos ter Estados Unidos, México e Canadá, né? USMCA Agreement, né? Que é o acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá, e que eles são países da América do Norte e vão assinar esse novo acordo para gerar novas condições, porque como deu para você ver, segundo essas condições que eu apresentei do NAFTA, alguns países estavam saindo prejudicados. E aí nesse nosso próximo slide aqui, a gente vai ter uma explicação da onde que surge esse momento desse novo acordo, né? A gente tem uma extrema relação entre esse acordo e a vitória do Donald Trump, ok? Extrema. Por que extrema? Primeiro a gente tem que falar sobre a eleição do Donald Trump, né? Como que o Donald Trump foi eleito? Com uma pauta radical e conservadora ao mesmo tempo, né? Discurso sem papas na língua, chutando politicamente correto, cheio de, às vezes, até ofensas e preconceitos segundo grupos étnicos e raciais, né? Cheia de polêmicas, cheia de estar baseado em teorias da conspiração, né? Então, a gente vê entre esses discursos do Donald Trump um discurso muito forte, chamado Make America Great Again. Fazer a América grande novamente, né? Porque a América já não está suficientemente grande quando invade o Iraque ou quer interferir na Venezuela, né? A América não está grande o suficiente. Ah, tá bom. E aí ele vai com esse discurso, não, Make America Great Again, vamos fazer a América de novo, grande, chapeuzinho vermelho, o famoso MAGA hat, né, que eles falam, que é o chapeuzinho do Magalu, mentira, chapeuzinho do Make America Great Again, e aí tu vai ver várias pessoas usando, bagulho doido, aí aquele monte de gente com chapeuzinho e falando que quer América para os americanos e que quer as coisas made in América, né, coisas feitas na América, e aí a gente cai exatamente nesse discurso. Donald Trump, ele vai declamar em sua campanha de governo que o NAFTA ele era prejudicial para a economia norte-americana. Por quê? Porque o NAFTA ele quebra a possibilidade plena de protecionismo com esses países vizinhos, né? A gente vai ter países como o México e o Canadá sendo que poderiam ser novos mercados a serem profundamente explorados. Nós vamos ter esses países tendo condições ok, né? Condições boas de negociação. E para os Estados Unidos, né? Para a mentalidade Trump, para esse novo momento político dos Estados Unidos, né? Para fazer a América ser grande de novo, você tinha que criar uma condição em que a América pudesse levar vantagem. E como a América poderia levar vantagem com esses dois vizinhos? Através do protecionismo. Então, o acordo do NAFTA, que quebra esse protecionismo, ele foi um ataque direto na campanha do Donald Trump. Ele falando, não, a gente tem que acabar com o NAFTA. Nós vamos aniquilar o NAFTA. Aí o pessoal, nós vamos fazer o México pagar pelo muro.
Tem muita gente que acha que essa citação é literal, tipo assim, o governo do México tirar o dinheiro do bolso e pagar o muro. Na verdade, não. Essa citação, quando ele fala isso, ele está falando exatamente sobre esse acordo comercial. Por quê? O que ele está querendo dizer com fazer o México pagar o muro? É que através dessa nova restrição de entrada de alguns produtos, de taxação de alguns produtos, desse rearranjo econômico, a gente teria o México, querendo ou não, tendo que pagar mais para ter produtos estadunidenses, querendo ou não pagar mais para que seus produtos entrassem nos Estados Unidos. Então, dessa forma, indiretamente, ele estaria pagando pelo muro, né? Essa é a parada que o Donald Trump falou e pouca gente entendeu dessa forma, mas foi exatamente isso que ele quis dizer, né? Que através dessas atualizações de acordo, o México pagaria pelo muro. Então, a campanha dele foi isso, batendo no NAFTA, batendo nos acordos comerciais. Donald Trump vai ter uma política muito agressiva e muito voltada para questionar o establishment, que eles falam, né? Questionar a ordem geral das coisas no mundo, né? Questionar, enfim, entre aspas, né? Questionar para o mal. Então, você vai ver que o Donald Trump sempre vai bater, não, a gente não tem que participar de acordo de desarmamento, não, a gente não tem que participar do Acordo de Paris, não temos que participar de acordos comerciais prejudiciais para a gente. Então, e o NAFTA também a gente não tem que participar. Então, a promessa dele foi aniquilar o NAFTA. Só que, por mais que Estados Unidos seja o líder econômico mundial, por mais que a gente tenha uma forte presença estadunidense em toda a economia do nosso mundo, nós temos que concordar que você estar em condições ruins com os seus vizinhos de continente não é bom. Então, quando o Donald Trump chega ao poder, ele passa a dar aquele passinho atrás em relação ao seu discurso. Ele vai falar assim, não é bem assim, a gente não precisa destruir o NAFTA, né? Porque, o NAFTA, ele, querendo ou não, teve seus lados bons, né? A gente falou até sobre eles aqui na aula. Teve seus lados positivos. Então, já que teve lados positivos, não vale a pena a gente destruir o que foi maneiro. A gente precisa manter o que está dando certo. E aí surge o novo acordo, o USMCA, né? Que é esse acordo em que Estados Unidos, México e Canadá revisam as suas propriedades, as suas ideias comerciais, né? E aí, nesse nosso próximo slide aqui, a gente tem... acho que a gente até já falou sobre esse slide, a gente pode até continuar seguindo na nossa discussão, né? O que muda com o USMCA? Vamos ver aqui algumas coisas que mudam? Nesse próximo slide aqui, a gente vai ter uma primeiro acordo. A gente tem mudanças em diversas... Primeira coisa que eu tenho que falar, senão eu esqueço, sabe? Estou ficando muito acelerado. Uma das primeiras coisas que a gente muda são as formas pelas quais os produtos vão ser comercializados, né? E aí criam-se novas regras para cada um desses produtos. Primeiras regras que a gente vai ver vão ser para comércios de ordem digital. Aqui a gente tem duas ideias que esse novo acordo vai fazer. Ele vai vetar impostos sobre a origem digital, né? Como jogos, e-books, música, né? E ele vai proteger as companhias de internet para não serem responsabilizadas por conteúdos que são produzidos pelos seus usuários. O que isso significa? Essas duas coisas. A primeira, redução ou vetamento de impostos em alguns itens muito específicos. Música, livros e jogos não vão ser taxados de impostos. Quem se beneficia com isso? Canadá e México, na questão da compra, né? E quem se beneficia na questão da venda? Estados Unidos, porque é o grande produtor desse tipo de recurso, né? Maior indústria cultural do mundo, um dos maiores representantes da indústria de games e que tem um mercado de livros
um mercado literário bastante aquecido também. Não é tão aquecido quanto o europeu, mas tem um referencial literário interessante, né? Então, nas questões de venda, Estados Unidos é beneficiado. Nas questões de compra, México e Canadá são beneficiados. E outra parada que é muito importante, só lembrando aqui um fato que eu acabei de me recordar, o Brasil ele teve, agora com o governo Bolsonaro, uma sugestão popular de que fossem diminuídos os impostos nesse tipo de produtos digitais, né? Inclusive, uma parte da comunidade gamer brasileira pressionou, no início do mandato do Bolsonaro, o presidente nas redes sociais a diminuir impostos sobre jogos, diminuir impostos sobre produtos digitais, diminuir impostos sobre produtos de origem tecnológica, principalmente aqueles voltados para a manutenção e montagem de computadores, e a gente teve. Isso que foi uma coisa das mais incríveis, né? Essa pressão gerou uma contrapartida legislativa que reduziu, não foi grande coisa, mas reduziu um pouco a cobrança de taxas de importação sobre produtos. E aí, de presente, a gente ganhou o dólar R$6, que cagou tudo de novo, né? Estragou a nossa brincadeira de comprar PC barato e celular no AliExpress, né? Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo, daqui a pouco a gente se resolve de novo. E aí, essa segunda coisa que é interessante, não responsabilizar as companhias de internet pelo conteúdo produzido. O grande beneficiado disso aqui são os Estados Unidos, visto que, sem discussão, né? Maiores companhias de internet do mundo vão estar presentes nos Estados Unidos. As principais redes de informação do mundo são de donos estadunidenses, como o próprio Twitter e o Facebook, né? Não tem nem como a gente falar isso. E qual é a jogada desse tipo de informação, né? Qual é a jogada que está por trás dessa possibilidade? É você isentar as empresas daquilo que os usuários fazem nas suas redes. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui, um exemplo radical, ok? O cara vai e pratica um crime de homofobia, de racismo numa página do Facebook. Dentro dessa legislação aqui, o Facebook não tem nada a ver com isso. Dentro dessa organização, desse tratado econômico, o Facebook não tem nenhuma responsabilidade. Nem a responsabilidade de retirar esse conteúdo criminoso do ar. Então, essa isenção, ela, por um lado, ela vai afastar as empresas de problemas jurídicos sobre aquilo que é postado na sua plataforma. Por outro, ela vai indiretamente favorecer a rapaziada que gosta de soltar esse tipo de conteúdo aí pela internet, o que é muito ruim. Nesse próximo slide aqui, a gente tem mais uma ideia que vai estar relacionado ao setor automotivo, né? Só fazendo aqui um adendo à nossa aula, não são só essas 3 causas que a gente está apresentando, ok? Existem várias outras causas, né? Só que, ou melhor, outras cláusulas, né? Outras marcas dentro desse acordo comercial. Tem várias outras. Só que eu trouxe aqui as principais para a gente também não se estender muito e não ficar o resto do dia falando só sobre os termos do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. Setor automotivo vai ter uma mudança aí, olha. A grande ideia vai ser com que se criem condições para que as empresas elas continuem onde elas estão. Principalmente as empresas norte-americanas, estadunidenses, no caso, né? O que tem acontecido? Até mesmo aqui no Brasil isso tem sido tendência, né? Há alguns anos foi tendência inversa, esse ano tem sido tendência atual. A gente tem passado por um processo
de migração para mercados asiáticos das empresas automobilísticas. Outra coisa que a gente tem percebido nos últimos anos é o crescimento das montadoras asiáticas, né? Montadoras como a própria Toyota, Honda, Hyundai, né? E outras montadoras menos famosas, elas vão avançar aí nesse novo momento, nesse novo mercado que a gente tem surgindo no mercado global, né? A própria Xiaomi, que faz telefones, ela já está querendo se arriscar também a construir carros. E, tipo assim, vai vir um carro brabo, tenho certeza, né? Um carro absurdo. E aí, o que a gente pode falar? Por que essas indústrias elas estão superando as indústrias estadunidenses? Elas têm superado as indústrias estadunidenses porque elas conseguem oferecer um carro com a qualidade boa, com conforto legal e por um preço que está abaixo da média do mercado norte-americano. Então você vai lá, vou comprar uma Ford Ranger que custa milhares de dólares e que tem a sua função, tem a sua beleza, tem a sua qualidade. Ford é Ford, né? Eu tenho carro da Ford, eu sei do que a gente está falando, né? A manutenção é cara, mas é um carro, muito bom. Mas aí aparece o cara lá vendendo a Ford Ranger e aí depois aparece um cara vendendo uma Toyota L2000, que faz as mesmas funções, que tem uma qualidade de acabamento, na minha opinião, superior e que está aí pela metade do preço da Ranger. Isso ameaça o mercado. Né? Então, as montadoras norte-americanas elas estão perdendo espaço no mercado por causa disso aí. Né? As empresas elas estão cada vez mais ameaçadas pelas indústrias asiáticas. Né? Então, a gente tenta fazer nesse país condições para tornar a produção mais barata. Por que tornar a produção mais barata, professor? Porque você fazendo a produção ser mais barata, você joga essa redução de preços no preço final do produto. Né? Se você consegue produzir um produto, produzir um produto foi difícil. Se você consegue produzir um carro, já que a gente está falando de carro, né? Produzir um carro com baixo. A tendência é de que o preço final ao consumidor desse carro seja baixo também, né? A não ser que seja a Apple. Vai produzir o telefone por R$50 e vai vender por 2.000. Né? Mas tá bom, não estou criticando não. O valor subjetivo, a fetichização da mercadoria, todas essas paradas entram na conta. Né? Só que aí, se você consegue reduzir o preço da produção, você consegue reduzir o preço do produto lá na frente. E isso é positivo, isso é legal. Né? Você vai ver que esses produtos podem ser mais aceitos pelo mercado consumidor quando eles vêm com um produto com preço mais baixo. Né? Então, vão se criar ideias para que a indústria fique restrita aos Estados Unidos, né? E também que esses produtos, o preço desses produtos seja reduzido no máximo. Cara, isso aqui é fogo. Meu Deus do céu, dá até raiva quando a gente vê essas artimanhas do capitalismo, da indústria flexível. Né? Como que os caras vão reduzir o preço dos produtos? Muito simples, reduz o salário dos trabalhadores. E aí fica mais barato o carro. Né? Você paga aí 1 centavo a hora do trabalhador, o carro vai sair bem mais barato. Então, essa parte do acordo ela vai acabar prevendo que isso aconteça, que a gente passe a ter uma redução do valor do salário dos trabalhadores e, por consequência, o preço dos produtos se torne competitivo. Isso é meio ruim. Né? Eu acho que isso é completamente ruim, principalmente para o principal atingido, que é o trabalhador. E aí, nesse próximo slide aqui, a gente tem uma cláusula que é poética. É a Sunset Clause.
né? O que é a Sunset Clause? É que, diferente do NAFTA, que é um acordo que ficou aí voando na imensidão do ar e das ondas eletromagnéticas das dimensões econômicas do mundo, né, que ficou flutuando aí o prazo de validade dele, o NAFTA, ele tem, ou melhor, o USMCA tem prazo de validade. Ou seja, da sua assinatura, agora em janeiro de 2020, até daqui a 16 anos, né? Eu nunca entendi, eu sempre que eu vejo isso, eu não entendo por que a escolha disso. Esse acordo ele vai valer até o pôr do sol do dia em que o acordo completar 16 anos, ou seja, ele faz o Sweet 16 deles, né? E o que é Sweet 16, gente? Lá nos Estados Unidos não se comemora 15 anos, se comemora os 16, né? Então, quando o acordo ele chega na sua idade jovem, né, cumpre os 16 anos, no pôr do sol daquele dia ele está desfeito. E aí, cada um por si, Deus por todos. É claro que a gente sabe que o que vai acontecer, na verdade, aí vai ser uma revisão, né, uma passagem a outras condições nesse acordo. Não é nada mais justo, eu acho importante os acordos sempre serem revisados, principalmente num contexto de mudanças mundiais constantes que a gente tem aí nesse novo século, né? Nesse novo século que a gente tem vivido. E aí, rapaziada, aqui no próximo slide a gente começa a falar sobre questõezinhas. Vamos lá, vamos resolver um negocinho aqui para a gente ficar maroto, para a gente ficar ligado, né? Olha só, vamos lá. Primeira ideia aí, ó. Primeiro exercício pra gente, rapaziada. Após 14 meses de um diálogo, às vezes virulento, efetivou-se a assinatura do Tratado Estados Unidos, México e Canadá, o USMCA, na sigla em inglês, né? Em bom português, o SMCA, né? A nova designação abandona as expressões livre comércio e América do Norte, duas bandeiras vermelhas para a direita ultra do Partido Republicano. Donald Trump afirmou que o USMCA se tornou o acordo comercial mais moderno e mais equilibrado da história de nosso país, no caso, o país deles, né, Estados Unidos. É o Donald Trump falando. O USMCA reflete uma preocupação exacerbada com a soberania nacional. Reconhece explicitamente o direito das partes de decidir as políticas que colocarão em prática. Esse dispositivo poderia oferecer aos dois irmãos menores, Canadá e México, uma margem um pouco mais ampla de manobra, né? E aí o texto ele fala mais ou menos sobre a forma que o tratado ele vai se fazer e as possíveis ideias que podem chegar a partir dele, né? E aí vem a questão, muito simples a questão, aquela para não zerar. A ALCA, ou melhor, esse novo tratado substitui o seguinte bloco de integração regional. Letra A, ALCA. Letra B, quase que eu falei, letra 1. Letra B, NAFTA. Letra C, ANSEAN. Ou letra D, CARICOM. CARICOM parece até nome de empresa que faz jogos de luta para videogames, né? CARICOM. O nome do bloco que está sendo substituído não tem outra possibilidade, rapaziada. A resposta certa vai ser o NAFTA, né? Que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. E aí, só deixando claro que a ALCA é o Acordo de Livre Comércio das Américas. O que seria a ALCA? Ia ser o mesmo acordo nos níveis do NAFTA, né? De livre comércio, só que em vez de somente agregar os Estados Unidos, o México e o Canadá, ele agregaria toda a América, né? América Central, América do Sul, principalmente América do Sul. O grande foco, o grande ponto de chegada desse acordo vai ser o Brasil. Não tem para onde fugir.
né, o grande país a ser atingido é o Brasil durante a ALCA. A ALCA não foi para frente, né? Até 2005 o pessoal teve ainda lá uma conversa, não sei o que lá, mas não rolou, né? E aí foi enterrado ao prazer dos ventos da história e da geografia e da economia, né? A ANSEAN, vocês não estão acostumados com esse termo aí, mas vai ser a Associação de Nações do Sudeste Asiático, né? É um bloco econômico regional que não é muito comentado, né? Mas que a gente vai ter a presença de países ali do Sudeste Asiático para cooperação econômica em moldes semelhantes que a gente tem no NAFTA, no USMCA, com características diferentes por causa da localidade, mas ainda assim, de forma geral, bastante semelhante, né? E o CARICOM é a comunidade do Caribe, né? Aos países ali da região insular do Caribe, né? Ou seja, as partes de ilha, como Haiti, como Trinidad e Tobago, como São Tomé e Príncipe, como vários países ali daquela região se juntam e fazem uma comunidade econômica e comercial para que as trocas entre esses países que são muito pequenos sejam mais efetivas. E mais do que isso, mais do que efetivas, esses países, como eles são muito pequenos, eles possam ter uma possibilidade de criarem um organismo supranacional, ou seja, que esteja acima dessas nações ali, para fazerem frente aos grandes mercados internacionais e decidirem como bloco pela sua própria vantagem, pela sua própria soberania e pelo seu próprio desenvolvimento econômico e principalmente social, que é uma previsão que a gente tem na comunidade do Caribe, no famoso CARICOM. Beleza? Vamos para a próxima questão? Nesse próximo slide aqui a gente tem a NAFTA marcada como correta. Vamos lá, próxima questão. Show! O NAFTA, dentro de suas atribuições legais, prevê, entre outras coisas, vamos lá, letra A, livre circulação de pessoas, tal qual a União Europeia. Letra B, livre circulações de bens, serviços, capitais e mercadorias. Letra C, a ampla cobertura legislativa nos países participantes do acordo. E letra D, a única e exclusiva circulação de bens agropecuários entre os países do Norte e o México, né? Para a gente, a resposta certa nessa questão vai ser a resposta presente na letra B, né? Livre circulação de bens, serviços, capitais e mercadorias, né? Vamos lá nas outras porque elas não estão corretas, professor. Primeiro, letra A prevê livre circulação de pessoas. Isso aí só aconteceu de forma mais aberta Caraca, quase que eu falei na União Soviética, né? A gente teve... Parece que está passando um trem por cima do prédio. A gente teve a circulação de pessoas rolando na União Soviética. Ai, meu Deus do céu. Na União Europeia, né? A União Europeia, como vocês sabem, né? A gente teve aula sobre Brexit, e falamos um pouco sobre isso. Na União Europeia existe a possibilidade de você ter um passaporte de circulação definido como nacionalidade europeia, como passaporte europeu, onde você, sendo cidadão de um país participante da União Europeia, você vai ter a livre circulação entre esses países. Outra coisa interessante, o Mercosul tem esse tipo de possibilidade entre os 4 países principais membros, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, né? Para você ir para esses países, você não precisa de passaporte. Você vai apenas com a sua identidade válida e original e consegue entrar e sair tranquilamente desses países, né?
Inclusive, todas as vezes que eu fui para a Argentina e para o Paraguai foi nesse esquema. Teve uma vez, inclusive, que eu fui para o Paraguai sem documento nenhum e quase fui preso. Mas isso é uma outra história, né? Por quê? Porque não podia entrar sem documentos, né? Mas tá bom. A gente deu um jeito lá e tudo se resolveu. E aí, beleza. Livre circulação de bens, capitais e serviços vai ser a grande coisa e a grande contradição, né? Mercado vai circular, questões econômicas vão circular, dinheiro vai circular, serviços vão circular, mercadorias vão circular, mas pessoas não. Restrito. Letra C fala sobre ampla cobertura legislativa nos países participantes do acordo. Não é verdade. As leis de cada país continuam valendo, ok? Não existe essa de uma lei única para todos esses países. O que a gente tem são leis únicas de importação e exportação. Somente isso. Pena de morte. Estados Unidos tem, Canadá não, México também não. Legalização de várias coisas. Estados Unidos tem, Canadá tem, México também não tem. Então, as leis locais, elas continuam valendo para cada um desses países. O que muda vão ser as leis gerais de entrada e saída de produtos nesses países, tá? Letra D fala sobre exclusiva circulação de bens agropecuários entre países do Norte e o México. Não tem nada a ver isso aí. A circulação de produtos é irrestrita. Aquelas ideias que a gente falou sobre produtos agropecuários, de restrição, de barreiras sanitárias, de barreiras alfandegárias, são em relação aos países, aos Estados Unidos e a outros países do mundo, ok? Não tem nada a ver com esses acordos comerciais, tanto o USMCA quanto o NAFTA, beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, primeiro tem um textinho aí, porque a questão ficou muito grande. Desde a instalação do chamado Manufacturing Belt no norte dos Estados Unidos, a indústria tem sido um dos carros-chefes da evolução econômica do país. Entretanto, com o passar dos anos e com a desindustrialização massiva, as indústrias se moveram para outras regiões. Sobre essas questões industriais, o NAFTA favoreceu, dentre outras coisas. Vamos lá para as opções. Dentro dessa mobilidade aí econômica que a gente teve, o NAFTA ele favoreceu algumas posturas, né? Só que explicando uma coisa aqui sobre o texto que talvez você não esteja ligado. O que é Manufacturing Belt? Manufacturing Belt vai ser aquela zona ali do norte dos Estados Unidos que vai existir desde o fim da primeira Revolução Industrial, né? Onde nós vamos ter a concentração das principais indústrias tradicionais do país, né? Quando a gente chega ali nos anos 60, essa área entra em declínio por causa da desindustrialização, né? Que é a fuga dessas indústrias para outros países. E aí, essa fuga industrial transforma o Manufacturing Belt em Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, né? Por causa da diminuição da presença dessas indústrias e pelo fato desse espaço ter sido deixado de lado. Por consequência, a gente pode ter ainda nessa região uma outra coisa. Foi a altíssima densidade populacional gerada por essa concentração industrial do passado aí, tá bom? A gente vai ter lá, por exemplo, a mais famosa megalópole do mundo, que é Boston, né? Que é a união entre a metrópole de Boston e a metrópole de Washington, né? Outras cidades enormes, como Chicago e Nova York, estão dentro da área do Manufacturing Belt, beleza? Vamos lá para as opções da questão, né? Sobre as coisas que o NAFTA ele favoreceu. Próximo slide aí. A gente deve... me empolguei aqui. Isso, show! Me empolguei aqui falando sobre uma parada aqui, porque eu dei uma aula de madrugada sobre isso aí. Aí eu tô com a matéria toda aqui na cabeça. Beleza. Quais foram as principais questões favorecidas pelo NAFTA?
né? Letra A, mobilização de indústrias estadunidenses em direção a novos mercados, tais quais como China, Índia e Indonésia. Letra B, a criação do bem conhecido Sunbelt, no sul dos Estados Unidos, onde são desenvolvidos os produtos de altíssima tecnologia, bem próximo da fronteira do México. Letra C, a mobilização de indústrias estadunidenses para o México, bem como a participação de empresas dos 3 países nas licitações governamentais. Ou letra D, a desregulamentação trabalhista e a intensa migração para o setor terciário da economia. Para a gente, nessa questão, a resposta correta vai ser letra C, né? Mobilização de indústrias estadunidenses para o México, bem como a participação de licitações governamentais de empresas dos 3 países. Vamos lá explicar porque as outras estão erradas. Todas, atenção, olha bem aqui para a face. Todas essas aqui têm alguma coisa de proveitoso e que pode fazer você confundir, tá? Essa daqui veio direto da banca da minha cabeça, mas ela foi feita exatamente para isso, para confundir. Vamos lá. Mobilização de indústrias estadunidenses em direção a novos mercados como China, Índia e Indonésia foi causada pelo NAFTA? Não. Foi causada pelo pelo novo movimento econômico gerado pelo fim da bipolaridade mundial. Pô, isso aí, história e geografia, você está cansado de ouvir isso, né? Mundo bipolar, dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Com o fim da União Soviética aí no final dos anos 80, marcado pela queda do Muro de Berlim em 89, você vai ver que o mundo vira multipolar. Então, você vai ter, participação de várias indústrias em vários lugares, né? A criação do conceito chamado multinacionalismo, que é uma indústria de um país presente em vários outros países, né? Você vai ver essas questões acontecendo. E mais do que isso, você vai ver a indústria dos Estados Unidos buscando esses novos mercados, né? Por quê? Porque nesses novos mercados, além de você ter produções altamente técnicas, a mão de obra é extremamente, ridiculamente barata, principalmente na China e na Indonésia, né? Então, não tem nada a ver com NAFTA, tem a ver com o avanço da globalização, tá? Mas é uma parada que dá para confundir. Letra B fala sobre criação de Sunbelt, né? O NAFTA também não tem nada a ver com o Sunbelt. A gente até chegou a falar sobre ele, mas o NAFTA não tem nada a ver com o Sunbelt. O que cria o Sunbelt, né, o Cinturão do Sol, ali no sul dos Estados Unidos, para a produção de alta tecnologia, vai ser os incentivos do governo e dos estados daquela região, né? Tanto programas de nível federal quanto programas de nível estadual vão criar incentivos e vantagens comparativas para que indústrias de altíssima tecnologia se instalem naqueles locais, né? Então você vai ter as indústrias chegando no Sunbelt, não por causa de NAFTA, não por causa de acordos comerciais, mas por causa única e exclusivamente da própria vontade dos Estados Unidos, né? Também não tem nada a ver com a letra D, ok? Letra D fala sobre desregulamentação trabalhista. Isso aconteceu no México, tá bom? A gente também não pode desperdiçar todas as informações. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Questionários são novas oportunidades de você aprender sobre coisas que você nem imagina, né? Se você for responder um questionário, mesmo que você acerte, busque saber sobre o que cada uma das opções está falando, porque isso aumenta o teu conhecimento e pode te ajudar a responder uma outra questão, beleza? Desregulamentação trabalhista até acontece no México, né? Diminuição dos salários, diminuição das questões legislativas voltadas ao trabalho, né? Todas essas questões vão ser reduzidas no México. Só que aí o que acontece? Quando a gente fala sobre migração para o setor terciário da economia, aí a gente erra.
O que o NAFTA, na verdade, ele levou o México a passar por um processo industrial novo, né? O avanço da indústria no México e não o avanço do terceiro setor, né? Só lembrando, setores da economia: primário, produção agrícola, pecuária, extrativismo e geração de matérias-primas. Secundário, setor responsável pela indústria, transformação de matéria-prima. Setor terciário, comércio, serviços, né? O que avança no México durante esse período, e nesses países de forma geral, não é o terciário, é o setor secundário da economia. É a indústria, são os setores voltados para a transformação e produção industrial. Beleza? Próxima questão, vamos lá? Acho que tem mais duas questões, é isso? Vamos lá. Respira. Um dos efeitos negativos apontados pela criação do NAFTA é a mobilidade de empresas para o México, as famosas maquiladoras. Uma das principais consequências para a indústria norte-americana com esse processo foi: letra A criação do estereótipo de que mexicanos roubam os empregos de norte-americanos. Letra B, a intensa migração de mexicanos para os Estados Unidos em busca de melhores condições de emprego e renda. Letra C, o avanço irrestrito de atividades americanas industriais, principalmente nos setores de alta tecnologia. Está no pescoço aqui, que isso? Letra D, o encerramento de diversas vagas de emprego motivadas pela transferência de atividades industriais para zonas ao sul. O principal efeito negativo que a gente vai ter, rapaziada, nessa questão vai estar descrito para a gente na letra D, né? Que vai ser o encerramento de diversas vagas de empregos motivadas pela transferência de atividades para as zonas do sul. Vamos lá só explicar porque as outras estão erradas. Letra A fala sobre a criação do estereótipo de que mexicanos roubam os empregos, né? Não tem nada a ver. Até tá ali, tá dentro do contexto, pode te embolar, mas na verdade, esse estereótipo de mexicanos que roubam os empregos, ele está relacionado à entrada de imigrantes nos Estados Unidos e não a saída de indústrias, como a questão aponta para a gente, né? Então, pode estar até dentro do contexto, mas não está correto. Letra B fala sobre a intensa migração de mexicanos para os Estados Unidos em busca de melhores condições de emprego e renda. Também está dentro do contexto, mas não está correta. Por quê? Na verdade, o que acontece é a criação de novas vagas de emprego no México, o que faz com que muitos mexicanos, em vez de ir para os Estados Unidos, consigam vagas de emprego onde eles estão morando naturalmente, que é o país de origem, né? Letra C fala sobre avanço irrestrito de atividades americanas e industriais, principalmente no setor de alta tecnologia. No México, não temos produção de alta tecnologia, tá bom? A gente vai ter produção de coisas mais simples, né? De baixas tecnologias, de investimentos modestos. Nós vamos ter empresas que não desenvolvem nada, elas só montam produtos. Então, setor de alta tecnologia ele não vai avançar no México de forma nenhuma, pelo menos não por causa dessa situação, beleza? Próxima questão aí pra gente. Eu acho que mais uma dá pra gente vamos lá, vamos seguir, vai ficar maneiro. O USMCA foi fortemente incentivado pela eleição do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Presente em sua proposta de campanha, uma das principais propostas que se vincula ao novo acordo comercial é: letra A, ampliação da guerra ao terror na gestão Donald Trump. Letra B, ampliação da fiscalização e do muro na fronteira com o México. Letra C, o protecionismo para com as indústrias dos Estados Unidos, resumida no lema Made in America. Ou letra D, o fortalecimento de vínculos com países de traços conservadores em suas políticas. Vamos lá.
Todas essas opções têm a ver com Donald Trump, ok? Todas elas têm a ver com o momento do Donald Trump. Então, qualquer uma que eu falasse assim, o que isso aqui é característica do Donald Trump? Todas, ok? Só que tem uma aqui pra gente que é diferenciada. E ela vai estar presente na letra C, né? Resposta correta pra gente vai ser letra C. Por quê? Eu não tenho nem muito o que explicar as outras opções, porque é só você ver o contexto da questão. Pensa no seguinte, a questão está falando sobre indústria, sobre um acordo econômico, um acordo comercial. Então, se a gente está falando isso, não tem por que a gente falar sobre questões como guerra ao terror, que está presente na gestão Trump, mas não é a principal, o principal fator que está sendo cobrado na questão, né? Ampliação do muro na fronteira com o México também não tem relação direta com isso. Fortalecimento de vínculos com países de traços conservadores acontece, mas não tem a ver com esse contexto. Por exemplo, o Canadá já não é um país extremamente conservador, é um país liberal em algumas das suas regiões, né? Então, essa questão ela fica anulada para a gente, a opção D, né? Porque a questão de traços conservadores, de aproximação com esses líderes, como, por exemplo, a própria aproximação com Bolsonaro, ela se dá fora desse contexto do USMCA, né? Então, para a gente, letra C vai ser a opção correta, vai ser o protecionismo para as indústrias dos Estados Unidos, que vai estar resumido no lema Made in America. Vai ser o favorecimento e a melhor procura por produtos dessa área, produtos feitos nos Estados Unidos. Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente. Vamos lá. Entre os diversos pontos discutidos na proposta do USMCA, alguns interferem profundamente nas relações comerciais entre alguns tipos de produtos. Marque a opção nas quais a correlação de causa e consequência esteja apontada corretamente. Letra A. Setor automotivo é a causa. Redução de salários e certificação de que 75% das peças sejam produzidas nos Estados Unidos. Letra B, a causa é o setor, a cláusula, né? É o setor de comércio digital. E a consequência é o aumento de impostos em todos os tipos de produtos dessa origem, da origem digital. Letra C, a cláusula, a sunset clause, né? E a consequência é o encerramento das cláusulas do acordo sem aviso prévio por qualquer um dos participantes. Ou letra D, setor de laticínios e o completo fechamento das fronteiras para produtos de origem animal em todos os países por conta do avanço do coronavírus. Vamos lá. Para a gente, todas essas opções aqui tem alguma coisa de correto, ok? Para a gente, a opção correta vai ser letra A. No setor automotivo, a gente vai ter reduções de salários e a ideia de que 75% de tudo que vai ser produzido nesse setor vai ser feito nos Estados Unidos, beleza? Então, a gente vai ter essa possibilidade acontecendo na produção dos Estados Unidos, né? No comércio digital, da letra B, em vez de a gente ter aumento de imposto, a gente tem encerramento de imposto. Na letra C, na sunset clause, em vez de a gente ter o encerramento do acordo em qualquer momento, sem nenhuma restrição, a gente tem o encerramento do acordo marcado para o pôr do sol 16 anos após do dia em que o acordo foi feito. No setor D, fala sobre o setor de laticínios. Eu lembro para vocês, eu não falei sobre todas as consequências, porque todas as consequências é muita coisa, a gente ia ficar aqui dias e dias discutindo, né? Mas nesse setor de laticínios, o que acontece não é o fechamento. Na verdade, a gente tem uma abertura desse setor para ações de compra e venda, principalmente com o vizinho do norte, que é o Canadá, que vai ser um país que vai ter uma economia bastante fechada nesse sentido aí, né? Então, o acordo vai
promover que haja uma liberalização da economia lá no Canadá, dentro do setor de laticínios, né? E aí, rapaziada, é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar por hoje. Ó, forte abraço aí para vocês, continue estudando, continue se preparando. Ó, vou contar um segredo aqui, os caras lá, eles não estão parando, não. Então a gente continua se preparando, a gente continua dando nosso sangue, porque eu tenho certeza que lá no final dessa loucura toda que a gente está vivendo, vai valer a pena, você vai ser bem sucedido e tudo vai dar certo, beleza? Forte abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu!